Olá, meninada bonita, tudo bem? A gente vai fazer agora uma aula de redação, mais uma, e eu vou pedir mais um trabalho para vocês, ok? Vamos dar uma relembrada de como é que a gente faz uma dissertação argumentativa, que agora eu quero que você faça ela perfeitinha, do início ao fim, porque eu vou ensinar vocês de novo, ou aqueles que não entenderam e ainda não sabem. Vamos aprender? Vai ser bacana assim, tá bom? Eu peço para vocês, isso não é uma ordem não, é um pedido do seu tio. Porque na hora do vestibular a gente fica um pouco nervoso e é bom a gente chegar com umas fórmulas um pouco prontas para ajeitar nossa cabecinha, para a gente ter concentração e fazer uma dissertação a melhor possível, nota 1000. Aí eu dou um conselho, é só um conselho, mas é bom, hein? Conselho legal. Você fazer 4 parágrafos, yes? O primeiro parágrafo é o chamado parágrafo da introdução. E na introdução, você vai falar rapidamente sobre qual é o tema que você vai trabalhar e qual é o ponto de vista que você vai assumir. Qual é o ponto de vista? Opa, como é que chama mesmo tecnicamente? Qual é a tese que você vai defender, ok? Então, por exemplo, se nós tivéssemos um tema que fosse o desperdício de alimentos no Brasil, o que você defenderia? Qual o seu ponto de vista? É claro que você teria que defender qualquer coisa como existe muito desperdício de alimento no Brasil e é preciso rapidamente uma medida convenientemente rápida para que isso não aconteça mais. Então, teu ponto de vista é esse. Temos que tomar uma medida rapidamente para que não haja o desperdício que nós sabemos que tem. Basicamente isso que você faz na introdução. Você coloca o ponto de vista que você vai defender. E como é que a gente defende ponto de vistas? Aí vem o segundo e o terceiro parágrafos. E nesses 2 parágrafos do meio, que você vai gastar um pouco mais de verbo, você vai defender através de ideias, argumentos. O nome técnico é argumentos. Você vai defender através de argumentos. Mas como que eu faço a defesa disso, que é preciso realmente tomar uma atitude com relação ao desperdício de alimentos no Brasil? Vamos com isso, tomando atitude. Ué, você tem que argumentar dizendo o que você sabe a respeito. Por exemplo, como que as pessoas eram antigamente com relação ao consumo? Poxa, parece que o consumo era um pouco mais comprando produtos perto de casa, a produção era mais próxima, nós tínhamos mais produtos orgânicos, os produtos eram in natura, quase não vinham embalados. Parece que era assim que se comia antigamente, né? Não? E será que as pessoas desperdiçavam muito? Talvez não. Talvez porque não houvesse essa abundância de alimentos que temos hoje. E hoje? Hoje há abundância de alimentos, né? E alimentos industrializados. Nós temos uma produção toda ela feita com agrotóxicos, feita com rações especializadas para os bichinhos crescerem mais rápido, serem abatidos mais rápidos. E dá a impressão de que a gente tem comida para sempre, que nunca mais vai acabar. Porque parece que a vaca nasceu ali na gôndola do supermercado. Você vai lá comprar carne, leva para casa, compra algumas quantidades excessivas de todo tipo de carne, põe em casa, e pizza congelada, e você compra muito alimento congelado, alimento ultraprocessado, e parece que não vai acabar nunca mais, de tanto que tem. Então as pessoas parece que desperdiçam um bocado, né? Me dá essa impressão. Aliás, impressão não, eu tenho certeza. O Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimento no mundo. Dá uma pesquisada aí no Google para você ver. Então, isso seria um argumento histórico. Você conta para mim como era antigamente e como é na atualidade. Você pode também usar um argumento de autoridade. Você pode colocar lá no Google, desperdício de alimento, pensamento. Clica. Vão aparecer vários pensamentos com relação a isso. E você pode pegar de um filósofo interessante, de um poeta interessante, de alguém que seja uma autoridade. Pegar essa frase e colocá-la no seu texto, entre aspas, porque a frase não é sua, e você explica por que você pegou essa frase. Que é uma frase, evidentemente, que vai no caminho da sua tese, né, do seu ponto de vista.
Você vai também usar aí nesses 2 parágrafos de desenvolvimento o que a gente chama de argumento numérico. Vamos ver números? Pesquisa no Google. Quais são os números do desperdício no Brasil? Qual é o alimento que mais desperdiça? Desperdiça mais na cidade? Desperdiça mais no campo? Me parece que há muito alimento que é colhido no campo e quando vai ser transportado para as grandes cidades, desperdiça-se muito. Dá uma lidinha sobre isso aí, procura, investiga. E ainda fica faltando os argumentos de exemplificação. Se você tem exemplo, por exemplo, vamos imaginar um restaurante. Será que o restaurante tem desperdiçado muito? Quando sobra comida no restaurante, o que será que eles fazem com a comida? Pode doar para alguém? Pesquisa. Eu acho que não. Eu acho que não pode doar. Mas dá uma olhadinha. Então você vai usar esses argumentos todos, essas ideias todas, que são o argumento histórico, o argumento de autoridade, o argumento numérico, o argumento de exemplificação. Coloca tudo para você colocar exatamente o ponto de vista que você comprou lá em cima na introdução. Há desperdício e é preciso tomar uma atitude. Aí, no 4º e último parágrafo, você vai fazer a conclusão. E a conclusão para o Enem, e também não é proibido que você faça esse tipo de conclusão em outros vestibulares que não são tão exigentes nesse ponto. O Enem é exigente, porque o Enem quer a solução. Que solução você dará para a sua tese, que no caso é preciso tomar uma medida ou algumas medidas urgentemente para que acabe o desperdício de alimento no Brasil. Você vai responder as 5 questões na sua conclusão. Você vai dizer para mim, quem tem que tomar essa atitude urgente? Pensa em algum ministério, em alguma organização de alimento, de saúde, da governança, das indústrias, do comércio, do agronegócio, da agricultura familiar. Quem será que vai ser responsabilizado, hein? E o que vai ser preciso fazer? O que esse ministério vai fazer? O que essa indústria vai fazer? O que esses agricultores do agronegócio vão fazer? Então você vai dizer para mim quem vai fazer, o que vai fazer. Yes? Aí você tem que dizer para mim ainda como vai fazer. E geralmente está envolvida aí a questão financeira, a questão de investimento. Tem que haver investimento. Não adianta dizer assim, vamos fazer. Não. De onde vem o dinheiro? Então, como vai fazer? A gente tem que pensar mais ou menos nisso. Com investimento, com o apoio da mídia, com o apoio das escolas junto com as famílias, com políticas público-privadas. Que isso? Quando o governo, junto com empresas privadas, resolvem tomar uma atitude conjunta, cada um dividindo os gastos. Então você pode usar esse como aí, investimento, tá bom? E aí você vai dizer para mim para quê? E evidentemente que o para quê vai ser para reduzir a quantidade de desperdício e para que o alimento seja melhor processado, seja melhor utilizado, etc. E, 5ª questão, detalha isso para mim na redação, na dissertação. Como que vai ser feito, para que vai ser feito, quem vai fazer, o que vai fazer, detalha. Eu gosto muito quando no detalhamento você acrescenta aquela pitadinha do início da educação do cavalheiro, quando na escolinha ainda ele começa a entender que o desperdício não está com nada. Só a escola não adianta, tem que ser a escola junto com a família. Eu adoro essa proposta de intervenção da família junto com a escola, ensinando o cidadão desde pequenininho como não desperdiçar alimentos, ok? Então faça para mim uma dissertação. Qual é que vai ser o tema dessa semana? Esse mesmo. O combate ao desperdício de alimentos no Brasil. Produz para mim essa dissertação argumentativa sem pressão, sem pressa. Faça, exercite e quando você tiver o texto pronto, deixa ele aí. Quando eu precisar vê-lo para dar uma nota para você, eu aviso com antecedência. Lembrando aos meus cavalheiros e às minhas damas, já são 3 dissertações, já são 3 trabalhinhos que eu pedi para vocês. 2 dissertações e um trabalhinho sobre a comunicação verbal, não verbal. Faça para o seu tio e assim que eu precisar receber isso, eu aviso. Um
grande beijo, muita saudade.